chuva na terra. Por enquanto, até aqui. O contexto aqui é um contexto em que o povo de Deus está abandonando Deus. O povo de Deus está abandonando a palavra de Deus e se entregando ao sincretismo, à idolatria. Abram a Bíblia de vocês no capítulo 18, versículo 21. Elias reúne todo o povo e os profetas, uma grande reunião do povo, e ele diz o seguinte: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Esse texto é exatamente a explicação do que estava acontecendo nos dias de Elias. O povo estava dividido entre servir a Deus e servir Baal. Então Elias, por onde ele olhava, ele via o povo corrompido, uma religião corrompida. Deus não estava recebendo a adoração que ele merecia. E então Elias se volta contra o coração do problema. Ele não ataca as pessoas, mas ele se volta contra o coração do problema. E o coração do problema estava no coração da nação. O coração da nação era o seu rei, a sua rainha. A Bíblia vai dizer no capítulo 16, antes de Elias chegar, que Acabe, o rei de Israel, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. O pai dela era Etbaal, rei dos Sidônios. Rei dos Sidônios, guardem bem. Esse homem, ele então era de uma terra vizinha, de um reinado vizinho de Israel. E nesse reino eles adoravam Baal, um outro deus. Quando Acabe casa com a filha desse rei, a filha desse rei traz o culto a Baal para o reino de Israel. Cria altares a Baal. Ela organiza 400 profetas para Baal e 450 profetas para uma outra deusa chamada Azerá. E ela pega das provisões do rei para alimentar esses profetas, ou seja, paga um salário, tempo integral, para 850 profetas disseminarem a religião de Baal e Azerá entre o povo de Israel. Então, o coração da falsa religião, o coração do sincretismo religioso estava vindo do bolso do rei. E aí então o povo estava se debandando, abandonando o Senhor, abandonando o templo do Senhor, abandonando os profetas do Senhor, abandonando os sacerdotes do Senhor, deixando de entregar os seus dízimos, deixando de ouvir a palavra de Deus. E estavam então começando a adorar Baal. Só que eles não estavam deixando Deus no sentido físico ou no sentido da cabeça deles. O que eu estou dizendo para vocês é que pela palavra de Deus, pela visão do profeta de Deus, Elias, e pela visão do próprio Deus, eles estavam abandonando Deus. Mas pela visão deles, eles não estavam abandonando Deus. Pela visão deles, eles estavam adorando Deus também. Eu quero que vocês entendam que o sincretismo religioso, a religiosidade, a idolatria, ela confunde, ela se mistura. Chega um momento que a gente não consegue enxergar que nós não estamos adorando Deus e que há outro Deus no nosso coração. É isso que estava acontecendo, para vocês terem uma ideia. Olha só, eu vou falar aqui de idolatria, de outros deuses, e vou tentar me esforçar em explicar para vocês, para depois trazer para os nossos dias.
Eles viviam em uma época em que não tinham os avanços tecnológicos que nós temos hoje. Então, as explicações do mundo, as explicações da natureza, as explicações da vida, vinham da mitologia, vinham daquilo que eles eram ensinados. Então os cananeus, que era da onde vinha Jezabel, que era do povo de Sidom, eles adoravam um Deus chamado Baal. Baal Zebude, que é o Deus da fertilidade. E depois vai ser chamado de Baal Zebu, que é o Senhor das moscas. Mas esse Baal, ele era filho de um Deus chamado El. E esse El tinha uma esposa, uma deusa mãe, chamada Azerá, que era uma deusa que era mãe dos deuses. Baal era filho de El. E Baal tinha uma irmã chamada Anat e um outro irmão chamado Mote. Baal era adorado e conhecido pelos sidônios como o Deus das tempestades. Era ele que mandava chuva sobre a terra. E quando a terra secava, que não chovia, que a terra não produzia por conta que não havia chuva, eles entendiam que Baal havia sido morto. E Baal tinha descido à mansão dos mortos e lá ele estava preso pelo seu irmão Mote. O que eu estou querendo dizer para vocês? Como eles não tinham o entendimento que nós temos hoje de clima, de chuva, de nuvens, eles tinham que procurar uma resposta do porquê havia seca, do porquê havia um momento de chuva e crescimento e florescimento, que nós chamamos de primavera, e porque havia um momento em que caíam-se as folhas, que nós chamamos de outono. Então eles entendiam que em uma época em que não havia a produção, não havia fertilidade na terra, é porque Baal estava morto. E quando a irmã de Baal, chamada Nat, ela vai até a mansão dos mortos, e ela com o seu poder, ela resgata e ressuscita Baal dos mortos. Traz Baal dos mortos, e aí então Baal vem ao seu lugar de reinado de Deus, e dá novamente a fertilidade. Ou seja, passa um período de seca, passa um período em que não há fertilidade, e quando Baal volta à vida, aí há a fertilidade novamente. É assim que se explica porque em um período do ano tem chuvas, e em um período do ano não tem chuvas. Porque Baal está morto, mas Baal é ressuscitado. Entenderam até aqui? Então, isso veio lá do povo dos cananeus, através desses 850 profetas. E eles começaram a disseminar essa crença entre o povo de Israel. Só que dentro da cultura dos cananeus, Baal tinha um pai. E o pai de Baal era El. El é o Deus dos deuses, é o Deus mais poderoso, daquele que veio todas as coisas. Então, o israelita dizia que Yahvé, Jeová, o Deus de Elias, era o pai de Baal. E aí então, eles tanto que encontraram uma inscrição dizendo que Yahvé, Javé ou Jeová é o pai, o Deus de todos os deuses, e Azerá é a esposa do Deus da Bíblia, é a esposa de Yahvé. Então, eles misturavam o panteão dos deuses dos cananeus com a crença dos deuses de Israel, e o Deus de Israel, e o povo de Israel já não adorava mais a Deus conforme a prescrição da palavra dele, mas adorava agora um Deus misturado com outras crenças de outros os povos, e faziam uma lambança, uma nova religião. Até aqui vocês entenderam? Nos nossos dias, hoje nós não temos cananeus, nós não cremos um panteão de mitologia, mas todos nós temos um Baal, todos nós temos algo no nosso coração que a gente mistura. A gente crê hoje em Deus e na força do nosso braço.
A gente crê hoje que Deus é o nosso Senhor, mas se você não se mexer, se você não crer, porque hoje o naturalismo, o materialismo nos ensina que nós não precisamos de Deus. A nossa cultura hoje, o que é ensinado para nós fora dessas portas, aqui nas faculdades lá fora, é que tudo existe uma explicação natural. Esse universo, ele funciona como uma máquina. Desde que houve o início de tudo, ele funciona sozinho. Então nós estamos aqui dentro desse universo e tudo funciona por si só. As plantas por si só, as frutas por si só, a ciência encontrada pelo homem. Então, nós somos bombardeados em que há uma evolução, que há em o sistema, vamos dizer assim, o sentido da vida não tem Deus. Então, nós hoje vivemos em uma sociedade que tenta colocar Deus e uma vida sem Deus juntas. Diferente desse povo. Então, quando Deus escolhe esse homem, Deus escolhe um homem chamado Elias, e diz Elias o tisbita de Gileade. O que a Bíblia está dizendo aqui é que do nada aparece esse homem. Não fala quem era a esposa, não fala quem eram os filhos, a família, só diz que da cidade que ele era. E a Bíblia está dizendo a cidade para dizer que era um lugar insignificante. A cidade de Tisbe não é muito nem conhecida onde realmente é o lugar dela. Então, provavelmente Elias, ele era um homem do mato, era um homem chucro, não era um homem requintado, não era um profeta engravatado, não era um homem que se apresenta com um linguajar pomposo na frente de um rei chamado Acabe e usa palavras pomposas. Não aparece diante, imagine só, Acabe, o rei, a sua esposa Azerá, do lado, Azerá não, Jezabel, provavelmente vestidos com roupas reais, pomposas, suntuosas, 850 profetas, todos eles uniformizados com túnicas, é como que um exército poderoso, uma força bancada pela máquina estatal, como se fosse nos nossos dias, com bilhões e bilhões de reais. Vem um homem do meio do mato, sem aparência, sem um uniforme, e ele diz assim, olha, baseado na minha palavra, esse chucro, não vai chover. Sabe o que ele está dizendo? Baseado na minha palavra, eu desafio Baal. Vocês estão dizendo que Baal manda chuva? Então, baseado na minha palavra, quero ver Baal mandar chuva. A partir de hoje não chove mais. E ele vira as costas. Penso eu que a princípio o que todo aquele povo riu? Desculpa a forma que eu expressei. Penso eu que aquele povo riu. É um louco. Um doido. E cada um voltou aos seus afazeres. Os profetas foram comer do bom e do melhor, tomar vinho da mesa do rei, o rei fazendo as suas festas, e aí então, para tudo, fecha os céus e não chove. E aí então, Deus, quando Elias sai da presença do rei, Deus fala assim, vai para o rio Quiriate, vai, porque lá eu vou cuidar de você. Fala que veio a palavra do Senhor a Elias. A Bíblia está dizendo que Elias não foi na presença do rei, ele disse, baseado na minha palavra, mas ele não foi longe da vontade de Deus. Ele não fez a seguinte, eu falei, Senhor, agora você se vira. Aí Deus fala, corre lá e faz alguma coisa. Elias fez, não, Elias agiu baseado na vontade dele, mas a vontade dele estava sendo inclinada e direcionada, ordenada pela vontade de Deus. Ainda que a Bíblia não fala, Deus mandou Elias dizer, e Elias vem e diz, eu falei, mas
Elias falou o que Deus mandou ele falar. E aí Deus sabendo tudo o que ia acontecer, porque as nossas palavras, elas movem as coisas, situações acontecem. Essa palavra de Elias ia trazer algo muito grande, e Deus sabia exatamente o que Elias ia precisar. Elias ia precisar de proteção, e Elias ia precisar de provisão. Proteção contra a fúria do rei, e provisão porque não haveria alimento. E aí Deus fala o seguinte: vai para o rio, para a região de Quiriate. E olha só o que diz a Bíblia, capítulo aí 17, eu vou bater muito nessa palavra. Versículo 4. Primeiro 3. Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado. Eu tenho ordenado que corvos te sustentem. Deus deu a ordem e os corvos obedecem. Deus, olha só, Deus falou o seguinte: quem vai cuidar de você são os corvos. E aí ele vai primeiro para um local, o ribeiro de Querite, irmãos. Não era uma casa. Elias não vai para um aconchegozinho, um chalé na montanha. Elias vai para o meio do mato. Sabe aquele lugar que tem pernilongo? Sabe aquele lugar que não tem água potável? Sabe aquele lugar que é perigoso, que tem frio? Esse lugar que Elias vai. Mas Deus manda ele lá porque lá tem o que Elias vai precisar. Lá tem um rio. Elias ia precisar do rio. Às vezes a gente reclama da provisão de Deus, o que a gente tem. A gente olha as dificuldades. Elias podia falar assim: Senhor, não tinha um lugar com menos pernilongo? Senhor, não tinha um lugar um pouquinho mais quente? Deus está dizendo: meu filho, você precisa do rio que tem nesse lugar. Você não sabe, mas esse rio vai ser a última fonte de água nessa terra. Então, enquanto você estiver na beira desse rio, você vai ter água para você beber. Não é a água alcalina, mas é a água que vai te sustentar. E fica tranquilo, se eu não vou deixar o rei Acabe te matar, perseguido pela espada, porque nesse lugar eu vou te proteger, eu não vou deixar você morrer de verme nesse lugar. Então, é Deus cuidando de Elias. Então a provisão não é como a gente quer, a provisão é como Deus sabe que a gente vai precisar. A provisão é, Deus sabe do que a gente vai precisar. E outra coisa, a provisão de Deus veio em meio a uma catástrofe nacional. Sabe quando a gente liga a televisão e fala assim: a bolsa está caindo, o dólar está subindo, a cesta básica está aumentando. Sabe quando você vai no mercado um dia, R$100 você compra uma coisa, e no outro você não compra mais. É uma catástrofe nacional que afeta o bolso de todo mundo. Assim aconteceu com Elias, a fome afetou desde o rei até o mais pobre. Então Elias estava indo contra uma nação, contra a direção de uma nação. Ou seja, quando Deus provê, Ele provê contra a bolsa, Ele provê contra o valor da cesta básica. Não importa como está o mercado, não importa o que dizem os economistas, Deus tem um ribeiro para nós. Deus tem um lugar, Ele vai nos sustentar. Só que aí entra um ponto.
A gente sempre acredita que quando Deus vai nos sustentar, Ele vai nos sustentar até o fim da mesma forma. Chegou um momento em que a fome continuou e o ribeiro secou. A provisão de Deus secou. O ribeiro secou. O que a gente faz quando parece que a dificuldade está aumentando e aí os recursos estão acabando? A gente fala assim: Senhor do céu, se isso aqui era a provisão e secou a provisão, agora foi que deu. Confia, Elias, confia. Se acabou essa provisão, é porque Deus quis que ela acabasse. Deus não poderia fazer o rio continuar, mas o propósito de Deus era julgar aquela terra. Então, para que o julgamento de Deus se cumprisse, as provisões de Elias precisavam acabar. Então, é necessário secar um rio para que Deus continue o propósito dele. Era necessário que o rio secasse. E o rio secou. Só que a provisão de Deus não acabou. Aí agora vem a segunda parte. A segunda parte é, versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Deus ordena os corvos, e Deus ordena a viúva. Vocês conhecem a história. Elias chegou em Sarepta e a viúva falou: ó, Deus já me ordenou, tá? Pode vir para minha casa. Foi assim que aconteceu? Não. Deus diz: eu ordenei a uma viúva, mas ó, ela nem sabia. Ela não sabia. Mas a Bíblia, Deus, olha só, e Deus usa o ordenei no passado. Ó, eu já deixei organizado, já está arrumado, tá? Tudo que você vai precisar eu já preparei. O problema é que não é onde a gente espera. A gente vai no mercado, não vai? Olha, Deus provavelmente tocou no dono daquele mercado, eu vou lá. Eu vou. A gente vai aonde está o recurso. Elias, Deus não falou para ele: desce ao porto de Sidom, aonde estão os mercadores, e lá eu preparei um homem, um rico, com muitos bens para cuidar de você. Não foi isso que Deus falou para ele. Deus falou assim: eu preparei uma viúva. Ela vai te sustentar. E outra coisa, a viúva era de onde? Sarepta. E Sarepta estava em Sidom. Sidom era a terra de quem? De Jezabel. Quem eu vou te sustentar na terra de um Deus inútil chamado Baal, que diz que sustenta o povo dele? O povo dele está passando fome. Você vai na terra de Baal e provar que eu sou Deus para aquele povo. Essa mulherzinha chamada Jezabel manda 850 profetas para minha terra. Eu preciso só de um para fazer um estrago na terra dela. Então Deus simplesmente fecha os céus, e vocês vão ler em Tiago e em Lucas 4, que Deus fechou por 3 anos e meio. Sabe aquele papinho que Baal morre e depois ressuscita? É tipo assim, ó, passou 1 ano, cadê Baal? Cadê a irmã poderosa que ressuscita ele? Ó, passou 2 anos, cadê Baal? Passou 3 anos. Ou seja, Deus colocou, como a gente diz, a última pá de cal no caixão de Baal, para provar: não é Baal, não é Baal. Então quando Elias, ele vai até Sarepta, a Bíblia diz que já está tudo preparado. Tudo preparado. Eu lembro uma história do evangelista Edson Teixeira. Ele fala que ele estava na casa dele, nos Estados Unidos, ele morava lá,
ele estava assistindo um programa de televisão e vendo as notícias lá nos Estados Unidos que havia havido terremoto no Haiti e milhares de pessoas haviam morrido e havia muitas crianças órfãos e elas estavam literalmente brincando em uma poça de água que era fruto do esgoto. E muitas crianças estavam morrendo. E ele falou que vendo aquela imagem, Deus moveu o coração dele que ele precisava fazer alguma coisa por aquela nação. Ele sempre fazia isso, de viajar, levantar recursos. Aí ele disse que ligou para alguns amigos cristãos, pastores, e para pregar na igreja desses pastores e levantar uma oferta para o Haiti. E aí então ele viajou algumas igrejas nos Estados Unidos e levantou não sei quantos $1.000. E algumas pessoas também para ir com ele para lá. Aí ele diz que quando ele chegou, ninguém ligou para ele do Haiti. Ele não conhecia ninguém no Haiti. A única coisa que ele fez é levantou alguns milhares de dólares, comprou uma passagem até o Haiti. Quando ele chegou, desceu de avião, estava um terror lá fora, roubando as pessoas, roubando as bagagens, tanto que algumas pessoas que foram com ele falaram assim, olha, eu não saio do aeroporto, porque não tem segurança. E aí então ele saiu com aquilo e falou assim, Senhor, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? É exatamente esse texto. Eu ordenei, eu já preparei o lugar que você vai. Ele fala assim que ele viu uma bandeira do Brasil e ele foi gritando, Brasil, Brasil, Brasil. Era um carro do exército brasileiro que estava em missão e a maioria do exército eram cristãos. E aí então ele fez o contato com o exército e através do exército, o exército já levou ele a alguns orfanatos que ele começou a cuidar. E o trabalho está lá até hoje. Então Deus direciona. Deus disse, eu ordenei uma viúva, vai até Sarepta, vai até Sidom. E ele foi até lá. Aí nós vemos aqui um profeta sendo alimentado, primeiro, por uma mulher, e segundo, por uma mulher pagã. É mexer com o entendimento de Elias, é mexer com aquilo que, a crença de Elias, e com a nossa crença. Se Deus falasse para você, assim, vai até a casa de uma pessoa do candomblé, e lá eu vou te alimentar. Você iria? Porque é a mesma coisa. Elias falou, vai até a casa de uma seguidora de Baal. E é lá que você vai mostrar que não existe nenhum espírito no candomblé. É lá que você vai mostrar que não existe nenhum Baal. Que só existe um Deus verdadeiro. E ela vai ver que a religião dela não tem poder. Que é você, que é o Deus que você prega, que vai abrir os olhos dela. A Bíblia diz que Elias foi, ele lutou contra essa questão cultural, religiosa, e chegando lá na terra dos Sidônios, fala que ele viu uma mulher. E essa mulher, ela estava pegando alguns cavacos, pegando alguns pedacinhos de lenha. E ele pede água para ela. Ele fala o seguinte, olha, você me dá um pouco de água? E ela diz, sim, vai pegar uma água para ele. Quando traz uma água para ele, ele fala o seguinte, olha, faz também para mim um bolo, alguma coisa para mim comer. E ela diz para ele, olha, tão certo como o seu Deus, eu não tenho nada. Eu tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E o que eu tenho ia fazer a última comida para o meu filho e a gente depois ia morrer de fome. Ou seja, ela já tinha decretado a morte, ela já tinha visto o fim. Mas Deus, no fim, Ele põe uma continuação. Sempre quando a gente acha que é o fim, Deus dá uma saída. E Ele diz para ela o seguinte, não será assim. Primeiro ele diz, não tenha medo. Não tenha medo.
Quando, olhe para a tua vida, quando falta dinheiro, quando tá os boletos, quando tem dívida, você está com medo? Qual que é o teu medo? A palavra está dizendo, não tenha medo. Ai, eu não sei o que vai ser amanhã, eu não sei o que vai ser dos meus filhos, eu não sei o que vai ser desse boleto, eu não sei o que vai... Não tenha medo. Não tenha medo. Ele diz para ela, não tenha medo. E ele diz, faz um bolo primeiro para mim. Olha só. Prioridade é as coisas do Senhor. Prioridade é o profeta. Sabe quando a gente pega a última farinha que a gente tem, e no começo do mês a gente já vai, eu tenho que pagar o fornecedor, eu tenho que pagar esse boleto, aí sobra o do profeta Elias. Elias está dizendo, se você quer ver o milagre, o primeiro é para mim. Mas não vai sobrar nada para mim. O primeiro é para mim, tenha fé. Depois o que sobrar eu vou multiplicar. Depois o que sobrar nunca vai faltar. É isso que ele está dizendo. O que sobrar nunca vai faltar. E diz que ela obedeceu. Ela obedeceu. É aqui, irmãos, que eu vejo que Deus havia já amaciado o coração dessa mulher. Ela já estava preparada para receber o profeta. Deus já havia ido à frente. Sabe quando a gente canta? Deus vai na frente, abrindo caminhos. Deus foi na frente, abrindo tudo, preparando. E ele chegou e ela foi e fez o bolo. E diz que nunca faltou, até que terminasse aqueles dias. 3 anos e meio. E aquele punhado de farinha e aquele azeite não faltou. Mas aqui eu aprendo outra coisa. Aqui é uma palavra aos pregadores da prosperidade. É uma palavra aos meus irmãos gananciosos, amantes do dinheiro, que usam desse texto para dizer, vocês têm que dar primeiro para o profeta. Vocês têm que dar primeiro para o profeta. E se vocês seguirem a viúva e realmente derem o primeiro para o profeta, vocês vão ser abençoados. Porque vocês estão seguindo a viúva, vocês estão seguindo a palavra de Deus. Não é esse o caso. A fé de vocês, Deus vai abençoar, Deus vai prover. Ainda que as pessoas sejam enganados e deem primeiro para um sem vergonha, ladrão, salafrário. A fé de vocês, Deus vai. A questão que eu digo para os meus amigos, pregadores da prosperidade, é que Deus está ensinando aqui o profeta a viver com aquilo que a viúva pode dar. Quem deu carne, picanha para o profeta foi o corvo. A viúva só deu farinha e azeite. As pessoas querem arrancar o que as pessoas não têm para dar. Elias saiu do ribeiro de Querite comendo carne e foi passar na casa de uma viúva comendo farinha e azeite. A farinha e azeite da época era como se fosse o nosso pão com manteiga, irmãos. É simplicidade, é o que ela tinha. Então Deus proveu. Às vezes a gente reclama, Senhor, não aguento mais essa margarina com pão, só coalhe. É a mesma coisa que o povo falou no deserto. Maná, nossa, não aguento mais. Deus tem para te dar aquele momento. Se Deus quiser, Deus pode usar um corvo para trazer carne para você. Picanha, se Deus quiser. Mas se Deus não quer te dar picanha e quer te dar azeite e farinha, é azeite e farinha que você vai comer. Glorifique a Deus pelo azeite e pela farinha. Porque tem gente que não tinha nem azeite nem farinha naqueles tempos terríveis. Azeite e farinha era luxo no tempo de Elias. Vai ter dias que um pão com margarina é luxo. Porque tem muita gente que não tem um pão com margarina. A provisão é o que Deus dá, não é o que a gente quer, não é o que a gente deseja, não é o que a gente sonha, não é o que a gente gostaria. A provisão é aquilo que Deus dá.
E Deus tem meios infinitos para dar aquilo que a gente precisa. Lembra que eu usei? Eu ordenei aos corvos, eu ordenei a viúva. Salmo 91, 11, ele dá ordem aos seus anjos ao seu respeito. E Elias, Deus diz, levanta e come. Ele estava tristão debaixo de uma árvore. Quem levou uma comidinha para Elias? Os anjos. Elias teve a provisão de comida dos corvos, da viúva e dos anjos. Elias é o exemplo para todos nós que Deus cuida dos seus. Se você é um mensageiro de Deus, um profeta de Deus, aquele que luta contra o sistema, aquele que se posiciona contra o sistema desse mundo, Deus vai cuidar de você, Deus vai te proteger, Deus vai te guardar, Deus vai te isolar, talvez num querite, onde você não vai ter companhia, não vai ter muita gente, mas é ali que Deus te guarda, é ali que Deus te preserva, é ali que Deus te dá o que você precisa. E depois ele leva você para Sidom. Sidom nada mais é que o terreno do inimigo. É a casa de Baal, o coração do sistema. E lá ele usa você poderosamente. Sabe qual que era a visão de Elias? Acabe diz, não é você o perturbador de Israel? Todo mundo está sofrendo por tua causa. Se está assim o mundo hoje, se está assim essa fome, se tem gente morrendo de fome, a culpa é tua. A culpa nunca é do povo. Não é porque nós abandonamos o Senhor, não é porque nós colocamos Baal em primeiro lugar. A culpa é tua que profetizou que não ia mais ter chuva. Então Elias, ele sai dali, quando ele chega em Sidom, diz que o filho da viúva que ele estava na casa morre. Aí a gente pensa, aonde está o profeta, o rio seca. A casa em que o profeta entra, às vezes morre o filho do anfitrião. A gente pensa que aonde eu for a tua bênção me seguirá. Eu sou cabeça, não sou cauda, só vai multiplicar a provisão de Deus. É crente mimado, crente Nutella, crente que não sabe lidar com provações, com dificuldades. Não significa que a morte é o fim. O menino morreu, veio a mulher para Elias e falou o seguinte, o que eu fiz para você? Sabe qual que era a visão dela? A mesma tragédia que você trouxe para aquele povo, você trouxe para minha casa. Você é problema, Elias problema, esse é o nome do profeta. Aonde ele vai, ele leva um Deus carrancudo. Aonde ele vai, ele leva um Deus que só prova as pessoas. Todas as mensagens dele é só pregação e só sofrimento. Aí Elias, ele pega o menino e ele sobe a sós. Porque às vezes as pessoas à nossa volta sofrem porque Deus está trabalhando na vida delas. Mas nós somos aqueles atacados. Elias sobe e fala assim, Senhor, tem misericórdia. Ele ora pelo menino, isoladamente. E a Bíblia diz que o menino voltou a viver. Aí, a viúva de Sarepta pensa, peraí, não é a Nath que faz Baal voltar à vida lá do terreno dos mortos? Mas esse homem, ele fecha os céus, mais poderoso que Baal. E ele traz o meu filho à vida, mais poderoso que a irmã de Baal. Só tem um Deus em Israel. Não existe a Nath, não existe Baal, não existe El. Deus usa a morte daquela criança para ensinar da onde vem o poder da vida e da morte. Não é da irmã de Baal. Deus usa o profeta para mostrar para todo mundo que o céu se abre e se fecha diante de Deus. Não é o mercado. Não é o ministro da economia. Não é o presidente.
é Deus. E enquanto o povo se voltar para os seus pecados, pode estar Jesus no trono, a justiça vai vir sobre nós. Não é um governante que faz as bênçãos vir sobre nós. É a nossa obediência à palavra de Deus. E a palavra de Deus testa a nossa fé. O teste veio sobre a Naamã. Naamã queria ser curado da lepra. Ele falou, olha, ele foi até o povo de Israel. O profeta nem saiu para fora. Falou, olha, vai e se banha 7 vezes no Rio Jordão. E aí? Você tem coragem? E ele falou assim, o quê? Eu tenho rios mais limpos lá. Eu vou entrar nesse rio? Vou embora, irado. Aí vem um servo e fala assim, meu senhor, o que custa? A gente já veio até aqui. E ele entra no rio e ele é curado. Ele foi testado. Deus falou para Abraão, o teu filho, o teu único filho, vai e entrega-o a mim na terra de Moriá. Abraão foi testado. Ele falou para a viúva, o primeiro você traz para mim, e o que sobrar, você fica para você. Nos momentos mais difíceis, Deus vai testar a nossa fé. E nós só vamos conseguir obedecer quando nós dissermos como disse Elias. Baseado no Deus em que eu tenho servido, que eu conheço, que eu tenho servido. Ou seja, Elias tinha convicção do Deus que ele servia. Convicção. Se vocês não estiverem convicção, vocês não vão agir quando a fé de vocês forem testadas. Pode ser que alguns de vocês a fé vai ser testada essa semana, esse mês. E a fé é, Deus vai pedir para você uma ação da tua parte. Primeiro para mim. Primeiro o meu. Depois confia. Vai dormir. Descansa. Espera que você vai ver. E não vai ser aonde você quer. Não vai ser aonde você está esperando. Vai ser de onde você e ninguém jamais imaginaria que poderia vir. Por quê? Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Agora, para encerrar, onde está Jesus? Vocês viram que até agora eu não falei de Jesus. Terminaria em uma pregação moral, bonita, não é? Mas não tem evangelho até agora. Não tem evangelho. Jesus disse que Ele é a fonte de tudo. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira. E quando Jesus estava com os discípulos, faltava alguma coisa? Irmãos, em João 21, quando aquele texto bem conhecido que Jesus fala para Pedro, 3 vezes, tu me amas. Eles estavam devastados. E Jesus estava demorando. Como cantou o louvor aqui, o silêncio. E Pedro diz o quê? Vou pescar. Não é? Irmãos, não é recriação. Pedro não falou assim, eu vou ali, né? Pegar uns peixinhos até Jesus voltar. Pedro não estava falando de pegar uma varinha e pegar uns peixes. Pedro estava falando, vou voltar a ser pescador de peixes. Vou deixar de lado essa profissão de pescador de homens e vou voltar a ser pescador de peixes. E ele volta a ser pescador de peixes. Ele pega o barco. Olha que Pedro não tinha vendido o barco ainda, hein? De alguma forma ele entrou no barco e ele foi pescar. E como grande pescador que ele era, ele pegou muito peixe. Foi assim que aconteceu? Não, nada. Ele voltou a pescar e ele descobriu que nem pescar ele sabia mais.
Uma vez estando com Deus e sendo pescador de homens, não dá para fazer outra coisa a mais. E aí a Bíblia diz que ele volta para a praia e está Jesus na praia, mas eles não reconheceram, viram um homem na praia. E aí aquela pergunta, e aí, pegou alguma coisa? Sabe aquela pergunta que dá raiva? Aquela que você fica horas e horas pescando, aí você volta e não tem nada. Você não está carregando peixe nenhum. A pessoa não está vendo nada. Dá para ver pelo teu semblante, pelo cesto vazio, pelas redes vazias, que você não pegou nada. Aí sabe aquela pergunta que merece uma resposta? E aí, pegou alguma coisa? Jesus, ele fala assim, não pegamos nada. Então, joga ali para a direita. E fala que eles obedeceram, jogaram para a direita. E diz, muitos peixes, que eles não podiam carregar. Quando a rede começou a balançar e o barco começou a afundar de tanto peixe, um olhou para o outro e falou assim, é o Senhor, é o Senhor. A Bíblia diz que Pedro, na hora, soltou as redes e a roupa que ele estava, ele pulou na água, deixou os amigos com peixe, com tudo para trás, e foi em direção do Senhor, impetuoso, sem pensar. Chegou na praia, Jesus já estava com o peixe assado. Não fala que ele tinha rede, não fala que o peixe já estava ali, assado. Esse é o Deus que a gente serve. Enquanto a gente trabalha, não pega nada. Ele diz, faça assim que você vai obter. Nós obedecemos e obtemos muito. E quando vamos na presença dele, já está assado, já está pronto. Ele está dizendo, sabe o que ele está dizendo? Eu não preciso dos meios humanos para conseguir. Eu não dependo de rede, eu não dependo de trabalho, eu não dependo de patrão, eu não dependo de salário para te dar aquilo que você precisa. Se eu quiser, eu uso o teu patrão e encho a tua rede. Mas se eu quiser, eu te dou um peixe já assado sem o teu patrão. É isso que ele está dizendo. Se eu quiser, eu multiplico a tua clientela a tal ponto de você não conseguir cuidar de todos eles. Vai ter tanto, que você não vai conseguir mais cuidar deles. Mas se eu quiser, eu cuido de você sem precisar dessa clientela. E eu te convido a deixar a tua clientela, a deixar o teu patrão e me seguir. Você vai experimentar do melhor da vida. Você já vai ter pão assado. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Esse é o Evangelho. Ele cuida de nós. Ele diz, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando você for mandado embora, eu estarei convosco. Se houver algum acidente de trabalho ou por uma doença, você ficar inválido, eu estarei convosco. Se secarem as águas e não houver peixe, eu estarei convosco. Não dependa do teu trabalho, não dependa daquilo que a rede pode te dar. Por quê? Porque a rede é tanto peixe, você vai ter que limpar todos eles. Você vai ter que fritá-los, assá-los, todos eles. Dá trabalho, não dá ganhar dinheiro, irmãos? Dá muito trabalho. Jesus está dizendo, se você descansar em mim, eu já te dou assado. Eu já te dou pronto. Ele está dizendo que não vai precisar trabalhar? Não. Que aí ele fala o seguinte, olha, vocês são muitos, me dá um pouco desses peixes também. E Jesus comeu com eles. Eu não sei, o que é melhor? Está lá no mercado, fazendo dinheiro a rodo, vendendo peixe, ou está numa praia, em volta de um fogo, comendo um peixe assado com Jesus?
Às vezes a gente fica igual Marta, correndo, com todos os peixes que Deus nos deu. E Jesus está falando assim, vamos comer alguns, vamos comer. Chega de só trabalhar, chega de só pescar, tem que comer um pouco de peixe. Tem que comer com Jesus, tem que desfrutar com Jesus um pouco da espiritualidade. E Deus cuida de você, não vai faltar. Deus traz cliente de longe para você. Deus faz gente que nem está precisando do teu produto e atrás de você por causa do seu produto. É corvo, é viúva. Deus faz, Deus ordena. E quando Deus ordena, acontece. Vamos orar? Ministério de louvor, por favor. Não importa o que vocês estão passando. Vocês podem entrar aqui como cordeiros. Vocês podem entrar aqui como alguém que está andando numa floresta e viu um leão. Todo assustado, todo amedrontado, trêmulo. Se você tiver uma visão do céu, se Ele abrir um facho de luz na tua mente, você vai levantar como um leão todo poderoso. Você vai subir nas montanhas celestiais e você vai sair daqui hoje imbatível. Essa semana não vai ter pedra nenhuma no seu caminho, não vai ter problema nenhum, não vai ter dificuldade nenhuma, não vai ser uma semana atribulada, não vai ser uma semana difícil. Não. Que o teu Deus já foi adiante. Deus está dizendo para você, olha, eu já trabalhei na segunda, já trabalhei na terça, já trabalhei na quarta, já trabalhei na quinta, já trabalhei na sexta, no sábado e no domingo. Está tudo ordenado, já está tudo esquematizado, tudo bem? Você tem fé? Só sair e obedecer. É só sair e não negligenciar. Tudo vai se abrir. Essa semana vocês vão ver a porta abrindo. Essa semana vai tocar o telefone, vai abrir portas, a gente vai chegar. E aquilo que era um problema até hoje era uma dificuldade, até hoje era um problema. Vocês vão falar assim, pastor, você não sabe o que aconteceu comigo essa semana. Eu vou dizer para você, Deus ordenou. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda.